Ei, boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza? Vou colocar meu filtrinho diário, aguardar a galera, como se diz o Bernardo, espreinho de novo. Saudade dele. Esperar às 19 horas, o pessoal entrar, até que as pessoas entrem, né? A gente inicie o tema de hoje, que é a análise de custo. Eu queria passar algumas informações, como a gente deixa gravado, né? Recapitulando o nosso cronograma semanal às 19 horas, sendo as quintas às 20 horas, todos os dias de semana até o dia 20 do 10. Nós estaremos aqui tratando temas específicos relacionados à gestão, liderança e empreendedorismo, né? Negócio, né? Não existe, ontem, inclusive, a gente estava conversando com o Juliano e ele frisou isso, não existe um empreendedor, um empresário que não seja gestor, que não seja líder, né? As coisas não andam distintas, né? Elas são simultâneas, elas andam juntas, né? Então, se eu parto para o mundo do empreendedorismo, do mundo dos negócios, né? Se eu abro uma empresa, eu já tenho que saber que mais cedo ou mais tarde eu vou trabalhar com líder, né? Como líder, desculpa, com liderança, com pessoas e que eu vou gerir números, gerir estratégias, né? Que eu vou fazer a gestão da minha empresa. Então, é, todos os assuntos que a gente trata aqui acaba que eles se encontram para os nossos públicos, né? Que a gente fala de gestor, líder, né? Dentro de uma empresa específica ou o próprio empresário, certo? E nós trataremos temas específicos. Nosso maior propósito é o diálogo, né? A conversa com aqueles que não têm informação na área administrativa, né? Não têm informação nas áreas que tratam gestão, é passar o conhecimento, né, introdutório para essas pessoas, para que elas consigam, né, desenhar as suas carreiras e a partir disso somente alavancar e crescer cada vez mais, né? A nossa chamada principal aqui são para as pessoas que estão em busca, né, de crescimento e de melhora na sua vida profissional e nós estamos aqui para apoiar nesse sentido, né? Nós estamos aqui para apoiar, para trazer o conhecimento e até mesmo para demonstrar que existe um caminho, que existe a possibilidade e que existem técnicas, né? E algumas características, competências nossas que nós precisamos de aprimorar ou desenvolver para a gente alcançar os nossos objetivos. Lembrando uma coisa muito importante, sempre que eu puder, vou lembrar isso para vocês, que não existe uma regra de sucesso, né? Não existe dizer que somente as pessoas que têm um padrão X de vida são pessoas de sucesso, né? Pessoas que chegaram num padrão e aí não existe isso. O que existe é sempre você responder para si o que você quer para a sua vida. E nem sempre é uma resposta fácil, né? E nem sempre vai ser uma coisa pronta desde de criança até Ivo, boa noite. De criança até a sua juventude, né, a tua fase adulta e etc. Nós mudamos, nós sempre somos, a gente é envolvido pelo meio externo, a gente é envolvido pela sociedade, né, a gente é envolvido em uma sociedade, pelas culturas, e isso nos muda, nos modifica. Então, não quer dizer que existe um padrão a ser seguido, não quer dizer que existe o certo ou o errado sempre, e que é assim que eu penso e é assim que eu vou pensar até o fim. O que nós precisamos de entender aqui, né, o público que eu quero trabalhar, o público que eu quero falar, as pessoas que nós da CLC queremos trazer para nós, para consumir do nosso conteúdo, eu quero dizer para essas pessoas que a todo momento a gente precisa de responder para si aonde a gente quer chegar, né?
aonde a gente quer chegar, o porquê a gente quer chegar. E técnicas e meios para que isso aconteça existem. E nós estamos aqui para te passar essas informações, né? Para te passar esses conhecimentos introdutórios para que você consiga alavancar a sua carreira, tá? Então, durante os nossos conteúdos que a gente coloca, né, nos feeds, as nossas lives, as nossas conversas, né, essas das 19 horas, geralmente, Júnior, boa noite, essas das 19 horas, geralmente a gente faz mais um bate-papo mesmo com vocês, né, trazendo temas que eu acho primordiais para quem quer, de alguma forma, seguir, trilhar esses caminhos que a gente conversou, que a gente tem falado, né? Patrícia, Lorena, boa noite. Então, eu igual eu falei ontem, na conversa que eu tive com o Juliano, né, aqui para vocês, igual eu falei ontem, eu trago para vocês as dores que eu senti tanto na faculdade de aprendizado, né, para aprendizado, quanto na vida profissional. Eu friso aqui sempre que eu posso o que diz respeito ao meu currículo, né? Eu falei 11 anos quando eu fui me apresentar, perdi as contas. Eu tenho 12 para 13 anos de gestão e coordenação, né? Em áreas distintas, eu trabalhei em áreas distintas, mas sempre com planejamento estratégico e sempre com implantação de sistemas, né? Então, eu trabalho com gestão há 12 anos, sou líder, né? Sempre atuei com liderança também, em conjunto com a minha gestão. Empreendi por algumas vezes e agora estou com esse desafio da CLC que eu estou achando maravilhoso, poder passar um pouco do que eu sei, né? E da forma que eu sei e como eu absorvi para um público que eu já fui esse público há algum tempo atrás. Né? Eu já fui um público que busquei melhorar dentro da empresa, melhorar a minha atuação, expandir os meus conhecimentos. E hoje eu sou, mas não o público que busca algo introdutório para me nortear. Né? Eu aprimoro os meus conhecimentos, os meus estudos, mas de uma outra forma. E foi um caminho até para chegar até aqui. E durante este caminho, eu senti algumas dores e elas ficaram muito bem pontuadas para mim, até mesmo para eu prestar consultoria para as pequenas e médias empresas que eu já prestei consultoria e até mesmo para eu traçar as estratégias e os planos aonde eu passei para liderar e gerir, certo? E eu tenho isso claro, tenho isso documentado, tenho isso estudado. Então, como eu fiz para a gente elaborar esse projeto destes dias que nós estamos conversando, né? Eu percebo muitas vezes que as empresas, elas trabalham com sensação. Eu tenho a sensação que isso é promissor, eu tenho a sensação que isso vai me dar retorno, eu tenho a sensação que aquele funcionário não é bom, eu tenho a sensação que eu estou tendo perda naquele tipo de produto, eu tenho a sensação... não existe gestão de números, não existe levantamento de números. E tem uma outra coisa que eu vejo, né, não digo em todas, mas em algumas empresas, principalmente as empresas pequenas, as que estão iniciando, é a falta de respeito consigo, a falta de profissionalismo consigo. Eu sou pequeno, não preciso de tudo isso, eu não preciso desse tanto de controle, eu não preciso de levantar, não preciso de planejar. Independente do tamanho da sua empresa, e independente de para onde você quer ir e aonde você quer chegar, você precisa de ter um controle. Bem ou mal, você está desprendendo tempo, né? Você está investindo tempo, você está investindo dinheiro. Boa noite, Cleise. Você está idealizando alguma coisa e de alguma forma você quer retorno sobre aquilo, né? E se você quer retorno sobre aquilo, você tem que acompanhar o retorno sobre aquilo. E aí eu montei uma estratégia, né? Montei um conteúdo, montei um plano, um documento com as coisas que eu considero primordiais para iniciar uma empresa, né? Então, eu comecei os nossos assuntos aqui falando sobre o planejamento de negócio,
eu acho necessário que a gente especifique, documente tudo que nós vamos e tudo que nós faremos em relação à empresa, tudo que nós esperamos em relação à empresa e o quanto isso vai nos custar e quanto nós temos para desprender para isso, né? Então, que é o plano de negócio que eu fiz de forma mais sucinta, dividida, igual eu já falei, em segmento, produto, investimento, custo do produto, né? E meta e acompanhamento da meta, né? Então, é o plano de negócio de forma que e a gente pode até jogar no Canva também depois, que é uma outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Eu já tenho essa ferramenta explícita, né? E no nosso conteúdo do feed, mas nós vamos falar sobre ela, que também você pode fazer dentro dela o seu plano e em conjunto com o plano de negócio, a partir do momento que eu fundei a minha empresa, eu tenho que ter um planejamento estratégico em relação às metas que eu tenho para pagar o investimento do plano de negócio e fazer o acompanhamento, que ontem a Juliana usou alguns termos técnicos, né, que é o payback, ROI, que é fazer o acompanhamento do que eu investi, do retorno que eu tenho sobre aquilo que eu fiz, né? Então, o planejamento estratégico vai apoiar a gente nisso. Mas para que eu tenha tudo isso e para que eu saiba precificar, Carol, e para que eu saiba precificar o meu produto ou o meu serviço, é necessário que eu entenda o básico de gastos, né? De classificação dos gastos, e que é agora o tema que nós estamos atuando, né? Nós já falamos sobre investimento, ontem nós já falamos sobre a classificação dos gastos, e no nosso bate-papo ontem entre o Juliano e eu, foram ditas algumas coisas que são correlacionadas a esses tipos de controles que o empreendedor, independente do tamanho, precisa ter, tá? Os tipos de controle que o empreendedor precisa ter, tá certo, português? E aí ontem nós falamos, né, sobre vários temas que são relacionados às classificações dos gastos. Mas eu acho que ontem o primordial, né, o principal, o ponto focal era que vocês soubessem classificar os gastos da sua empresa, tá? Classificar o que é custo, o que é dentro do custo, o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é despesa, o que é despesa não operacional, né? Para depois a gente fazer as outras análises relacionadas aos custos, que é a análise de custo, né? Dentro da análise de custo, eu vou pegar a planilha que eu falei para vocês, que é interessante que vocês tenham, né? Todos os produtos comprados, né? Todos os produtos adquiridos para a sua empresa, né? Tudo que você tem em estoque, tudo que você tem para a manutenção da sua empresa, todos os gastos que você tem relacionados à sua empresa em uma planilha e classificar nessa planilha o que se trata de custo direto, o que é custo, eu acho que é melhor a gente fazer, desculpa, por etapa, o que é custo, aí depois classificar o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto fixo, custo indireto fixo e por aí vai, classificar dentro dessa planilha, né? E depois classificar o que é despesa, e aí você tendo isso, você já vai ter uma noção dos gastos que você tem. E a partir do momento que você vai ter que você tem a noção dos gastos que você tem, nós vamos te ensinar aqui a precificar o seu produto e te mostrar o que é custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, né? Custo da prestação de serviço. Tudo isso é de extrema importância, e André, tudo isso é de extrema importância para que você consiga fazer o controle financeiro, o controle administrativo, o controle de estoque e o controle contábil. Porque tem uma lei que, inclusive, né, por que não? Inclusive, existe uma lei que faz com que você, que pede, né, a demonstração do resultado, que é a DRE. E dentro da DRE, você tem que abrir, né, todas as despesas, todos os gastos da sua empresa. E aí, para que você faça isso de forma correta,
coerente, né, assertiva, é necessário que vocês saibam classificar os gastos. Então, assim, vocês veem o quanto é importante vocês tratarem a empresa de vocês com seriedade, com profissionalismo, né? Não existe justificativa para eu fazer nada mais ou menos. Nada que a gente pede para fazer, existe a justificativa para a gente fazer mais ou menos. Ou não, então não faz, né? Para fazer mais ou menos, melhor que não faça, né? Então, o que nós nos prontificarmos, seja uma ação voluntária, seja algo para o meu profissional, seja algo para o meu pessoal, a gente tem que fazer o melhor respondendo às nossas expectativas, né? Não respondendo às expectativas do outro. A gente tem que ser justo, coerente com as nossas expectativas, que é um dos posts que a gente fez sobre Renato, boa noite, um dos posts que a gente fez sobre Cortella, que é famosa até essa palestra do Cortella, onde ele fala sobre fazer o melhor, né? E você fazer o melhor que você tem como fazer, né? Que está dentro das suas possibilidades. E isso, a gente, enquanto empresário, quando a gente for idealizar uma empresa, a gente tem que pensar dessa forma, entendeu? Mesmo que eu vá fazer uma fabriqueta de pão de queijo, que é o nosso estudo de caso, pequena, né? Sem funcionários, mesmo que eu vá fazer desta forma, eu tenho que fazer um plano de negócio, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que colocar expectativa em cima do negócio, eu tenho que colocar meta de retorno, né? Eu tenho que ter uma estratégia, né? Para Cleise, eu tenho que ter uma estratégia para acompanhar os meus retornos, eu tenho que ter planilha. E se eu não tenho, ontem a gente falou muito sobre software também. Se eu não tenho um software e eu não tenho condições da aquisição de um software por enquanto, eu tenho que ter uma planilha controlando o que foi a entrada, a saída, dessa saída, o que foi para a produção, o que foi para a manutenção, o que foi para o administrativo. Eu tenho que ter isso especificado para eu, no final do meu balanço, chegar à conclusão de que o meu produto está pagando o meu investimento e me dando retorno ou não. Eu preciso de saber isso. E aí, eu sabendo tudo isso, eu consigo também calcular o valor da mercadoria estocada. Eu vou falar sobre essas coisas direto para vocês. Sobre responder para si, né? O caminho que você quer tomar. Porque nós precisamos de também responder às nossas expectativas e principalmente responder às nossas expectativas, né? Sempre vou falar sobre isso. Vou falar sobre planejamento, plano, né? Tudo que tem um projeto, um processo, tudo que dentro de plano, né? De planejamento está o processo, né? Estão as expectativas, estão o como. Que isso, Carolina? Foi o Bernardo que você que escreveu, ou eu não sei o que é isso? CLC Flix, o que é isso? Ai, que gracinha, gente! Isso é bonitinho demais. Quem somos nós? E daqui uns dias você vai vir aqui falar com a gente, viu, Carolina? Eu sempre vou falar sobre plano, planejamento, sobre responder a si, sobre custos. É muito necessário, custos não, sobre gastos, gente, gastos. Dentro de gastos tem as outras classificações e entre as classificações estão custos, tá? Então, sempre vou falar sobre gastos, sempre vou falar sobre acompanhamento administrativo, financeiro e contábil, que é de extrema importância a gente saber que eles estão interligados, mas eles não são iguais, né? Eles são coligados, mas são distintos, tá? E sempre vou falar com vocês sobre estoque. Estoque é dinheiro parado. Sempre vou falar para vocês, para que vocês tenham
o controle do ativo da tua empresa. E sempre vou falar para vocês tratarem a empresa de vocês com profissionalismo. É aquele velho, o povo fala, se eu não me amo, quem vai me amar? É a mesma coisa com a tua empresa. Se eu não trato a minha empresa com profissionalismo, eu não vou saber vender o meu produto, não vou saber levar meu produto para o mercado e não vou saber comparar com os meus concorrentes, que eu sempre vou achar que eu sou menor que os meus concorrentes, sempre vou achar, não, eu sou muito pequeno, não, gente, não precisa de tanta frescura, não é frescura, é o certo, é o que tem que ser feito, tá? Igual eu falo, o pão de queijo nós iniciamos a fábrica com R$ 153, aí depois investimos um outro valor, já pagamos os valores investidos, já tivemos um retorno inicial, reinvestimos esse retorno, e isso até que a gente consiga expandir, aumentar e ganhar no volume do produto. A gente sabe que o futuro do pão de queijo é ganhar na venda de volume, né? Com volume. E nós já estamos regulamentando questão de informação nutricional para ficar dentro da lei. A gente já está fazendo todas as observações, todas as análises que a gente falou semana passada, tá? Então, para que eu faça... E o que vem a ser, então, recapitulando, a análise de custos. As análises de custos, elas estão relacionadas a precificar o produto, a saber o valor de mercadoria, né, o valor estocado, e também está correlacionado às análises para levar para o contábil, né? Por que eu falo isso? Eu sabendo classificar os meus gastos, eu sabendo o que é custo e precificando o meu produto dentro dentro das classificações e especificações de custo, despesa, eu vou conseguir levar estes valores que eu tenho para dentro do meu DRE, na minha DRE, que é a minha análise contábil, né? Então, a análise de custo é classificar os meus gastos, saber para onde os meus gastos estão indo, né? Saber exatamente quais são os meus gastos, saber quanto eu vendi em relação aos meus produtos, o que eu vendi, o que eu perdi, o que eu estou repondo, né? Fazer a análise de todos os gastos que eu tenho, classificá-los para que eu faça um acompanhamento de retorno do valor investido, ou retorno como é que fala? Preço de venda, para eu fazer a estratégia relacionada à minha venda, né? Ao meu administrativo, para depois eu trazer para o meu financeiro, para fazer uma análise financeira em relação às despesas e às contas e os empréstimos, aporte, prolabore, pagamento, né? Depois que eu fiz tudo isso, eu levo para a parte contábil para fazer a minha declaração, né, de rendimento, certo? Então, a partir de todos esses dados que eu falei com vocês, né, todas essas questões, todos esses conteúdos que eu falei com vocês, nós vamos abrir novos temas. Para não ficar muito cansativo e a gente sempre falando de custo, porque quando a gente fala de custo, de análise de custo, de análise contábil, de estratégia, de empresa, nós temos uma vastidão de temas, muita coisa para tratar, muita coisa para falar. E aí fica extenso demais, né? Então, eu vou sempre intercalar o que diz respeito a número, empreendedorismo, negócio, né, empresa, com liderança, tá? Porque gestão estará presente em todos os assuntos, né? O ato de gerir estará presente em todos os temas. Mas eu vou falar um pouco essa semana relacionada à empresa e semana que vem relacionada à liderança, para a gente ficar mais... para ficar menos maçante e cansativo o conteúdo, tá? Então, hoje eu expliquei o que se trata a análise de custos. Aí nós vamos aprofundar no que diz respeito aos valores, né, de mercadoria estocada, né, as estratégias de estoque. Depois nós vamos falar sobre tipos de custeio,
Porque a partir dos tipos de custeio que a gente vai conseguir precificar o produto e depois nós vamos falar sobre os cálculos de preço de venda, cálculo do custo do produto, né? Cálculo do custo da mercadoria, para depois a gente falar dos custos contábeis para ensinar a fazer a DRE, tá? Todos estes conteúdos que a gente está fazendo a partir dessa semana, a gente fala a semana inteira sobre um tema. No domingo eu monto um documento, né, um slide, explicando sobre todos os temas que nós falamos e faço um vídeo e posto no YouTube, tá? E aí na sexta-feira, que é a nossa última live, eu vou passar para vocês o link do YouTube para vocês seguirem a gente e consumirem o nosso conteúdo lá, tá bom? Quero agradecer sempre a participação de todos vocês. Mesmo que as pessoas não entrem ao vivo e vocês conheçam alguém que precise dessas informações e deste conteúdo, eu repito, introdutório, para impulsionar as pessoas, a encorajar as pessoas a entrarem no mundo de liderança, no mundo de gestão ou no mundo de empreendedorismo e acham, né, que o nosso conteúdo pode ajudar de alguma forma, compartilhe com as pessoas a nossa página ou até mesmo um vídeo que vocês gostaram e para que as pessoas venham a nos seguir, venham a consumir o nosso conteúdo, tragam dúvidas e eu estou aqui à disposição de vocês para somar, né? E o nosso maior objetivo igual o nosso slogan fala, né? Somar conhecimento, né? Então, somar com conhecimento. E a gente aprende com muitos de vocês, né? Que eu conheço pessoalmente, diariamente eu tenho aprendido. E tudo que eu aprendo num todo eu trago aqui com muito carinho para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos profissionais, tá? Se vocês tiverem alguma questão, podem falar nos comentários. E amanhã é das 20 às 21 horas, aí vai ser 1 hora de live com um tema mais específico, mais abrangente. E espero que todos vocês estejam e que vocês divulguem para que as pessoas participem, tragam dúvidas para a gente trocar. É isso que a gente precisa, trocar informação, trocar conhecimento, estarmos uns pelos outros e de alguma forma somar na vida das pessoas, né? E não se esqueçam nunca de responder para vocês mesmos. Aonde vocês querem chegar e aonde vocês querem chegar e o caminho que vocês, né, toparem, a estratégia que vocês toparem para isso é o certo, tá? O certo está no nosso íntimo, né? Desde que a gente não trate com desrespeito, não descumpra com nada, não maltrate nada, né, que vá prejudicar a nossa sociedade, a nossa cultura. Não existe. Eu não vou nunca pregar a questão do sucesso padrão, né? O sucesso é íntimo, tá bom? Ai, gente, ó, muito bom falar com vocês. A gente chega no final do dia cansado, mas na hora que eu penso que eu vou falar e trazer um pouco de conhecimento, dar uma revigorada aqui, eu fico bem animada e eu tô amando esse projeto e espero de alguma forma entrar na casa das pessoas com muito amor, com muito respeito e com um conhecimento justo, né? Para que de alguma forma as pessoas cresçam dentro dos seus propósitos. Beijão, gente. Boa noite. Até amanhã às 20 horas.